Ah, bloqueando aí. sabe? É, Ufa! tem essas coisinhas, às vezes acontece. Mas você entrou na hora exata que eu ia comentar que a gente se conhece há mais ou menos uns 21, 22 Oh, meu anos. Deus. Nossa. Foi da Tudo isso. maternidade, basicamente, né? Não, foi da maternidade. Gente, não pode Mas falar assim que eu trago as esses números. fotos, eu trago a comprovação. É, a gente Esses estava números falando não de são fotos, divulgáveis. não sigilosos. Né, Bom, Serginho? como eu estava falando, Bia, é muito legal ter você aqui com a gente, com os Três Tons. Hoje você mais um tom aqui para compor com a gente. A Bia tem mais de 25 anos de experiência, bastante experiência, como coach, como conselheira de empresas familiares, tem a sua consultoria, uma atuação muito forte, muito voltada também para empresas do agro, do segmento agro. Então, Bia, bem-vinda. E vamos falar sobre esse Bia. tema, né? Super. Como é que estão as empresas familiares? Como é que está esse mercado nesse momento de tantas mudanças? Como é que você avalia? O que está acontecendo lá na ponta? Bom, gente, primeiro deu esse calorzinho para entrar, agora já recuperei o ar aqui, porque eu enviava a solicitação e não entrava, fui ficando aflita, mas já passou. E é uma alegria enorme estar aqui mesmo, reencontrar vocês depois desse tempo todo, dá assim um sentimento muito gostoso dentro do coração mesmo. Fomos colegas de trabalho, nos esbarramos em algumas vezes em momentos muito bacanas, muito gostosos aí ao longo desses, sei lá, 20 e poucos anos que a gente se conhece. Então o convite é uma honra. Eu acompanhei meio que de longe, meio que de soslaio, o nascimento do Três Tons. Então eu acho que tem ainda um gostinho maior para mim de estar aqui, porque é uma realização desses três feras aí. Gente, são três feras super mega experientes, né? Estão ainda em posições muito relevantes aí no mercado, uma contribuição enorme. Sua pergunta é uma pergunta boa, ampla. Empresas familiares representam a maior parte das empresas do mundo, a gente não se dá conta disso, mas elas têm uma contribuição gigantesca para a geração de valor, para o PIB do mundo todo, no Brasil não é diferente. Quando a gente aterriza no segmento do agronegócio, que eu também trabalho, mas não exclusivamente, né, no desenvolvimento aí, ajudar essas empresas familiares a pensarem o seu futuro, a pensarem a sua continuidade, eu diria que o agronegócio está vivendo um momento único, não só de contribuição para o Brasil e para o mundo, com essa questão toda de produzir mesmo alimentos para esse montão de gente que a gente vai ter aí no mundo, mas ele está vivendo algo muito específico no que diz respeito ao incremento no seu nível de maturidade, principalmente de gestão, né? Então, aquele agro da nossa fantasia, eu brinco que do sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Aquela fazenda da Dona Benta e da Tia Anastácia. Isso já revela a nossa idade, assim, descaradamente. Né? Esse agronegócio, ele não existe mais. Ou seja, ele ainda existe, mas ele vai deixar de existir se ele não se movimentar rapidamente. O agronegócio que existe no interior do Brasil, que eu adoraria poder assim, divulgar, levar e promover viagens técnicas, é um agronegócio pujante, é um agronegócio mais profissionalizado, é um agronegócio tecnológico, é um agronegócio que está vivendo boa parte dos desafios que as empresas não familiares também vivem. Por que eu estou falando isso? Porque boa parte das empresas do agronegócio, e aí tem que entender agronegócio uma cadeia mais ampla, o antes, o dentro e o depois da porteira, mas vou falar basicamente do dentro da porteira, ele está vivendo essa profissionalização. Então, eu costumo dizer assim, gente, foi que nem onda, sabe? Onda no mar, que você nadou. Se você não subiu na prancha, você perdeu. E eu acho que aqueles que tiveram visão de futuro e conseguiram nadar e subir nessa prancha no momento certo, estão vivendo agora, estão colhendo, literalmente, estão colhendo os resultados.
né? Então, eu diria isso, eu acho que é um momento único de principalmente desenvolvimento dessa gestão que vai dar sustentação para processos de governança mais estruturados, para outros patamares de nível de maturidade organizacional. É isso. Legal. E Bia, quando você olha a atuação de recursos humanos em empresas familiares, tem diferença entre empresas não familiares, você que já viveu todas as realidades, e as empresas, né, de dono, tem diferença no perfil, nos desafios? Valéria, eu acho que tem particularidades, sim. Primeiro, eu acho que a gente precisa dizer que existem diferenças importantes entre empresas familiares e empresas não familiares. E qual é a principal diferença? Vai depender também muito do nível, do momento do ciclo de vida das empresas familiares, e isso vai revelar muito sobre como a família se relaciona com o negócio. Quanto mais evoluída no ciclo, na maturidade, a família vai estar mais organizada para se relacionar com os negócios e se relacionar com seus ativos, né? Lembrando que família empresária é aquela que é dona. Vou usar uma linguagem mais de médias empresas, né? Ela é dona, ela é acionista, ela tem cotas e ela é detentora do poder, ela toma decisões, etc. Então, onde é que estão as diferenças? As diferenças estão no momento em que, quando eu estou lá no comecinho da empresa familiar, que é tudo junto e misturado, eu falo, gente, tudo junto e misturado. As decisões são tomadas no café da manhã, decisões estratégicas significativas, em momentos mais inusitados. Quando eu estou nesse momento, a complexidade é grande e a gente nem tem RH. RH sou eu, né? RH é o dono que decide, que estabelece regras, que políticas estão muito centralizadas ainda na pessoa, não em algo formal, estabelecido, etc. À medida que a empresa vai crescendo, vai se profissionalizando, ela começa a sentir essa necessidade, o número de pessoas, o quadro vai crescendo, e eu acho, você está me fazendo essa pergunta, eu estou refletindo aqui junto com vocês agora, eu até posso assumir que, à medida que ela vai se desenvolvendo, essas políticas vão sendo ainda mais requeridas. Mas aí tem um dilema gritante, né? A gente sabe muito bem que quando começa a organizar a parte de RH, a gente está falando de um item muito importante dentro de uma empresa familiar, que é o poder, no sentido de quem toma a decisão. Se eu tenho uma política, não é mais a pessoa, né? É a política. E aí você está distribuindo poder numa empresa familiar, isso tem uma complexidade um pouquinho maior. Né? Tem uma complexidade um pouquinho maior. Então, sim, eu diria que tem diferenças, mas eu acho que a gente está construindo uma consciência, assim, de falar da nossa época, né, de um RH mais estratégico, de entender que o RH trabalha a serviço do negócio e que tem muitas ferramentas que podem ser úteis para a empresa. Bia, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que o governança tem uma abrangência enorme, né, principalmente na condução de empresas que estão se estruturando, algumas que já estão maduras, né? A gente está falando de definir estratégias, processos robustos, né? A minha pergunta é sobre a preparação, né, dos sucessores, né? Porque a empresa familiar realmente é complexa, né? Porque algumas das pessoas ou participaram pouco ou não participaram do processo de formação da empresa. Né? Qual é a preocupação? O que você recomenda exatamente nesse aspecto, né, quando você percebe isso na empresa assessorada? Você diz exatamente o quê? O desenvolvimento da próxima geração? Isso, exatamente. Ai, Roberto, vou traçar duas linhas, tá bom? A primeira é a seguinte, as empresas são muito únicas, as empresas familiares são únicas e elas são complexas porque elas são esse grupo de pessoas que se relacionam e que não tem uma cópia, né? Nunca mais você vai encontrar aquele grupo de pessoas daquele determinado jeito, daquele determinado momento, enfim, X. Então elas são únicas e aí cada família vai encontrar um jeito de fazer isso. Claro, tem as melhores práticas. A gente pode olhar o que deu mais certo e o que não deu tão certo, né?
eu diria que o que dá base de sustentação para que a próxima geração se desenvolva, na minha avaliação, é o quanto a família é capaz de recontar a sua história, de mostrar para as próximas gerações de onde ela vem e qual foi o percurso, né? E aí eu vou contar dar um parênteses rápido, né? Eu estava contando para os meus filhos, eu costumo... Bom, eu sou sócia de uma empresa familiar, todo mundo sabe, enfim, do agronegócio, então eu também trago um pouco da minha experiência de vida para o meu trabalho, e eu estava contando para os meus filhos uma vez, a gente foi de carro, né, para Mato Grosso do Sul, o negócio fica lá, são 1.000 quilômetros, e a gente foi de carro, e são 10 horas de viagem. Então, foi aquele horror, né? De carro, 10 horas de viagem, né? Próxima geração, acostumada a pegar o avião, desce, né? Com a pandemia, não dá para ir, etc. E aí eu resolvi contar para eles que a gente ia de Campo Grande para a fazenda de carro e duravam essas quase 10 horas, 7 horas. Eram estradas de terra. E a gente sabe que o Centro-Oeste é quente. E eu dizia, pois é, meninos, e a gente ainda, né, ia e chegava lá, brinquei, né, chegava lá com o cabelo amarelo, de pó, né, porque não tinha ar-condicionado no carro, tinha quebra-vento. A minha filha primeiro perguntou assim, quebra-vento? O que é isso? Né? O que é isso, mãe? Eu disse, minha filha, era um vidrinho que tinha que virava, entrava um vento. E você falava, pelo amor de Deus. Aí ela disse assim, mamãe, mas não tinha ar-condicionado? Como vocês tinham um carro que não tinha ar-condicionado? Então, eu estou dando um exemplo pequeno, mas muito simbólico, para dizer que eu acho que o tempo passa e a gente peca em contar para as próximas gerações de onde a gente veio e o que a gente viveu para chegar onde está. Né? E quando a gente reconta essa história, nós que vivemos ressignificamos e eles que estão ouvindo passam a ter um mínimo de compreensão. Então esse é o primeiro pilar que eu acho que é muito importante. O segundo pilar são os valores. Ah lá, os valores que dão norte à cultura, que é o que é importante para esta família. Né? E aí, falando um pouco aqui com os colegas queridos, nada pior do que a pessoa errada no lugar errado, não é? Então, não é porque eu sou da próxima geração que eu sou obrigada a trabalhar na empresa da família. Essa é uma coisa que eu explico muito. Eu falo, gente, existem 7 posições. Né? Existe uma coisa chamada vocação. Então, você desenvolve a próxima geração para ter a responsabilidade pelo negócio, que inclusive é um princípio de governança, né? Segundo o IBGC. Então, você se desenvolve para assumir uma posição de sócio, e não necessariamente de sócio familiar que trabalha na gestão. Eu demorei para entender isso, porque eu também sou da turma que descobriu que ia viver um processo sucessório mais velho. Porque eu não fui educada para ser ter sucessor, eu fui educada para trabalhar e pagar as contas. Então, quando também caiu a ficha que tinha um negócio que a gente tinha que cuidar, também teve um processo, um movimento. Também vamos combinar que essa história é nova, a gente está falando sobre isso agora, mas isso não é um assunto popular. Inclusive, o meu enorme agradecimento da gente abrir esse espaço para poder falar para as pessoas sobre isso, porque isso não está na mesa. Então, voltando, valores e legado, história, legal, cultura, eu acho que isso vai dar cola para a gente poder desenvolver. O resto, Roberto Carlos, é MBA, é curso, curso técnico, é algo que é mais fácil de conseguir, tá? Tá bom. Ô, Bia, então a gente está falando assim, tem muita discussão sobre essa questão do choque de gerações, né? Gerações. Do meu ponto de vista, que também vim de uma experiência numa empresa agro, e o que eu observava, né? Era um espectador que tinha uma visão privilegiada, que essa questão da tecnologia, desse avanço que você falou no início, dá a impressão que deu uma aproximada, assim, reacendeu interesses, visões, né? Essa visão de um agro antigo, então essas novas possibilidades, eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que deu uma aproximada também, eu acho que adicionando essa questão da história, eu acho que, eu não sei, para mim explica muito desse sucesso tremendo do agro brasileiro, é impressionante, né? É um ponto de orgulho para a gente, né? O que você acha?
Eu acho que você tem um ponto excelente. Se eu tivesse 20 anos, eu não estava correndo atrás de um emprego como eu estive lá, vocês sabem, programas de trainee desesperadamente. Eu estava ficando lá, né? Eu ia achar algum jeito. Então, o que você está dizendo é que hoje a tecnologia, além de trazer uma linguagem mais única entre essas gerações, eu acho que faz um pouco de sentido para aqueles, né? Eu diria que assim, para aqueles da geração acima que conseguiram descer um pouquinho e para aqueles da geração abaixo que conseguiram subir um pouquinho. Então, aqueles que cederam um pouquinho, eu acho que fizeram um bom caminho. E acho que ficou mais atraente. Se a gente fala de atrair talentos, né, de atração de talentos como business, eu acho que hoje é muito mais fácil você ir a mercado buscar um middle management, por exemplo, uma segunda... Porque o que acontece dentro da poteira, né? Durante muito tempo era aqui os donos e técnico operacional. E um buraco gigante no meio. Né? Tinha aqui um meio de sanduíche que a gente fala que não tinha ninguém. Então, hoje, quando você vai a mercado e vai buscar esse profissional mais capacitado para rechear o sanduíche, que é o middle management, você encontra e ele quer ir para o interior, ele quer qualidade de vida. Então, isso facilita muito. Muita gente bem informada, né, Bia? Impressionante! Não, muito bem formada, com mestrado, universidades de ponta, que quer morar no interior. A gente tem exemplos dentro de casa. Isso foi uma enorme quebra de paradigma, que eu já vi algumas... não tem gente. Tem gente, as pessoas querem trabalhar e querem se desenvolver, porque é um outro agro, né? Então, vamos falar uma coisa engraçada, né? Quem diria que hoje, dentro do pacote, né, na hora de fazer lá a entrevista, o moço vai perguntar para você assim, a internet é liberada? Então, a gente está falando de um assim, quem viveu essa história do carro de terra, que falava com rádio amador, que eu nem sei se vocês sabem o que é isso, né? Quem falava disso, hoje... Meu pai falava para mim de rádio amador, não vivi, não deu tempo de pegar. Então, a gente fala de um outro lugar mesmo, Serginho, você está certo. E agora, o que eu acho também que é o sucesso do agronegócio no Brasil é pesquisa e desenvolvimento técnico. O que eu acho que a gente está vivendo agora é que a gente já tem essa camada de pesquisa e desenvolvimento. Agora a gente tem que aprimorar a gestão. Gestão agora é a bola da vez. Minha avaliação. E eu acho que esse é um movimento das médias empresas nacionais. Não acho que é só do agro. Eu concordo, Bia, eu quero pegar esse gancho, né? Quando você fala em gestão, para mim vem muito a questão da formação dos conselhos, né? A gente vê um movimento muito forte de empresas médias ou grandes, de origem familiar, né? Buscando a composição de um conselho e muitas vezes precisando, inclusive, de ajuda, né? Para como formar, como criar essa nova governança, tendo aí o conselho auxiliando. E às vezes tem algumas misturas, né? O presidente que é da família é o presidente do conselho, então acaba que o domínio e a gestão acaba ficando na mesma figura. Que dicas ou não digo conselhos, mas que caminhos, né, uma organização, uma empresa que queira buscar montar um conselho, uma empresa familiar, qual é o caminho que você indicaria? Porque eu sei que você já tem vivido isso, né? Não só viveu, como tem vivido. É muito boa a sua pergunta. Eu diria primeiro, se prepare para isso, porque eu vi muita gente montando conselho e depois não sabendo o que fazer no conselho. Então, eu acho que primeiro a gente tem que consolidar a parte da gestão mesmo, a gente tem que ter indicadores financeiros, a gente tem que se preparar para ser sócio e se preparar para ser conselheiro. Então, que caminho que eu daria? Eu acho que o caminho que eu daria hoje, em especial, é olhar, diagnosticar a sua gestão e ver o que daquilo precisa ser cuidado para que depois você possa estabelecer efetivamente um conselho que funcione, que agregue, etc. Né? E aí tem todo um ciclo. Como pensar a composição desse conselho frente aos desafios do negócio, como não ter um conselho mecânico. A gente vê muito conselho misturado com reunião de diretoria, não sabe o que é uma coisa, não sabe o que é outra. E, gente, eu sou muito... Bom, vocês lembram, né? Eu sou muito, assim, objetivo e prático. Eu falo, gente, vocês não estão na hora de ter conselho.
tá? Não é porque tá bonito, Isso o nome é muito lindo, legal. Não é e porque é etc moda, e tal, não é mas moda, assim, gente, né? desculpa, você está querendo servir a sobremesa, mas antes vamos fazer o arroz e feijão. Arroz e feijão é ter uma governança na gestão que funcione, que seja estruturada, que as pessoas, familiares ou não familiares, tenham a competência, que você vá ao mercado comprar competência para compor o seu time. A hora que acomodou esse negócio, que você tem aí um dashboard organizado, que você consegue acompanhar a sua empresa, aí a gente pensa em, né, qual é a outra camada da gestão, da governança, que está ali acima, que vai falar de diretrizes estratégicas, que vai pensar o futuro à frente, que vai quebrar paradigmas, para também que não seja um conselho mecânico que só vai olhar resultado, número e uma conversa que eu acho que vai cair em descrédito, né? Sabe assim? Não engaja, né? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz. Nossa, Total. Eu acho que é um ponto importante que você trouxe aqui, né? Não é porque as empresas estão buscando que pode ser a melhor solução para a minha empresa. Tem que exatamente olhar o momento e avaliar se a maturidade chegou lá, né? Porque conselho por conselho é bonito, né? E agora a gente está escutando muito também, por exemplo, o ESG. Gente, qual é o nível de maturidade da sua organização e o que ela... Eu falo que a gente tem que ir onde o cliente está, né? A gente tem que ir na empresa onde a empresa está, porque se ela pula etapas, ela vai se frustrar. Minha avaliação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Bia. Qual é a maior dificuldade que você tem percebido, né, no eixo de estratégia, de definição de estratégia, exatamente para essas empresas, né, que estão num ambiente de constante mudança agora, né, até porque a necessidade de produtividade no agro é uma coisa realmente importante, né? Mas qual a principal dificuldade que você tem percebido, né, na hora de discutir exatamente a estratégia, considerando essas perspectivas que a gente vê? Olha, eu quando estou mais próxima de algumas empresas do agro, eu fico mais no eixo da família. E confesso que no desenvolvimento dos sócios, etc., acompanho algumas reuniões e tal. Mas eu posso falar da minha experiência própria, né? Que não é tão relevante e tal. Eu acredito que a gente ainda não sabe trabalhar estratégia. Eu acho que a gente ainda trabalha muito a questão técnica operacional. Então, quando se fala em planejamento estratégico, se fala de planejamento estratégico operacional. O que a gente vai fazer nos próximos 2 anos. E aí, menos um olhar de lá para cá, né? Qual é o meu posicionamento como marca, qual é o meu posicionamento, quais são os meus desafios de cultura organizacional, né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta uma vez assim, esse ano é o ano do quê? Né, na empresa. Lembra que a gente fazia uma pergunta? Esse é o ano do quê, gente? É o ano de consolidar cliente? É o ano de trabalhar valores? É o ano de... Como assim? Né? Então, assim, eu acho que as empresas que eu tenho trabalhado, a gente ainda tem muito para caminhar sobre uma conversa e um olhar mais estratégico, Alberto. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Sim. O Bia também, não falando só do mundo agro, né, como você falou, mas a gente está observando o papel da liderança, né, da liderança como um todo, né, em todos os níveis, em segmentos, no nosso Brasilzão aí de tantas realidades. Gente, quanto desafio para esse líder, né? Quem tem começando agora como líder, quem tem que rever os seus posicionamentos, quem quer ser líder, como é que você está vendo esse papel dessa liderança nesse momento? Quais são as dores? O que está pegando? Quais são os desafios? Não sei, eu tô pensando aqui, eu quero pensar junto com você. Se a gente recortar a pandemia e falar do indivíduo, do ser, independente se ele está sentado na cadeira, o líder ou não, tá difícil manter aí, né, um mínimo de previsibilidade sobre os próximos passos. Eu não sei como é que vocês estão vendo, mas planejar, né, antecipar. Se eu for pegar o recorte do mundo Bunny aí, que é tudo, né, tudo frágil, tudo... enfim, eu acho que tá difícil, né? Eu não sei como é que tá
tanto o que eu vejo dentro das organizações não familiares é muita pressão, ou seja, tinham 8 pessoas, agora ele tem 3 pessoas para tocar, e aí ele está tendo que se virar nos 30. Então, quando eu falo de empresas não familiares, eu vejo isso também, né? Eu vejo essa coisa de que as estruturas enxugaram, os desafios aumentaram, e eu vejo as pessoas tendo que fazer muito mais com menos. E o que chega para mim, aí usando o chapéu de coach, são pessoas com bastante dificuldade de se manterem, vou usar até essa palavra, saudáveis, frente a tanto solavanco, gente. Eu fico pensando como é que seria se a gente estivesse hoje lá, né? Eu fico me perguntando como é que eu estaria se eu estivesse hoje lá numa das empresas que a gente se conheceu trabalhando juntos. Eu acho que eu estaria sofrendo bastante. Eu acho que eu estaria, assim, muito angustiada, eu acho que eu estaria com muito... porque eu estou sentindo as coisas, assim... Tá estranho. Eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa, mas assim, tá confuso, tá estranho, e as pessoas estão muito confusas com tudo isso. Então, repetindo, planejamento, a previsibilidade, eu acho que tá difícil se organizar, se planejar, porque ups and downs, se eu pegar ainda a pandemia, e essa coisa de como tá desafiador tá nas empresas hoje. O Bia, no nosso canal, né, em algumas discussões nossas, a gente tem um episódio que a gente fala que o líder que sabe tudo está totalmente fora de moda, né? Então, o que a gente discute de reconhecer esse momento, reconhecer que você não é o dono da verdade, aproximar da equipe. Então, isso que a gente tem dado assim como trazendo alguns pontos de reflexão, né? Que aquele líder que é hierárquico, que sabe tudo, que tinha aquela liderança técnica, já estava fora de moda, assim, mas agora, mais do que nunca, não dá. Então tem que fazer uma gestão com a equipe, mostrar vulnerabilidades também. Então, o que a gente tem discutido esses pontos. Né? E a pandemia humanizou, né? A pandemia nos humanizou. E eu acho que essa coisa do super-herói capinha vermelha, que a gente antes tinha uma expectativa, né? Mulher Maravilha, caiu por terra, né, gente? Sim. Porque não cabe mais, né? Apesar que algumas pessoas ainda querem brincar, né? E pulam do prédio, se machucam um pouquinho. Mas eu acho que os desafios são esses, mas eu queria chamar a atenção que a Thaís Amaral, a nossa querida Tatá, entrou, mandou um oi aqui pra gente, né, Bia? Mais uma colega, uma amiga querida, né, que nós também nos conhecemos desde aquela época, né, 21, 22 anos, sei lá. Eu acho que os desafios são muitos, mas eu queria entrar num caminho que tem surgido também, que eu acho que é mais uma força para essas mudanças que a gente está vendo na gestão, que são os startups, né? Que são os startups especializados. E eu vejo, né? Eu leio muita coisa a respeito de startups voltados para o agronegócio, né? Buscando auxiliar no desenvolvimento, ajudar em toda a cadeia. E a gente vê movimentos das organizações trazendo esses startups, né, para perto, né, sendo incubadoras, buscando caminhos para estar cada vez mais próximos deste universo. Como é que você vê isso? Pensando na empresa familiar, no agronegócio, você vê essa dinâmica acontecendo também, Bia? Eu acho que quem pegou a onda, que subiu na prancha, essa imagem que eu estou usando, né, das pessoas do agronegócio que eu acho que estão prosperando e aproveitando esse contexto, elas estão muito próximas da academia, elas estão muito próximas da inovação, elas estão muito próximas das universidades, e as universidades têm trabalhado muito, né? E essas, por exemplo, a gente está falando dessas agtechs, né? Essas aqui em Piracicaba, a gente tem, eu fui aqui em Piracicaba, e a gente tem centros de pesquisa e inovação incríveis. Então, claro, né, tem que conciliar os desafios organizacionais com um pouquinho de apetite a essas experimentações. Eu acho que não é todo mundo que está pronto para tudo, mas a gente tem aí agora, concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, né, quem trabalhou toda essa questão da agricultura tropical.
né? Me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu vou me lembrar, eu vou pesquisar aqui, que é o nome da pessoa que está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, porque trabalhou a agricultura tropical, que é a nossa agricultura hoje, e fazendo com que a gente tenha os resultados que a gente tem. Então, eu acho que é incrível tudo isso, Valéria, mas ainda, voltando no agronegócio, o agronegócio tem as suas particularidades como cultura, o Serginho aí deve conhecer também um pouquinho, porque trabalhou no segmento, é mais desconfiado, né? Ele tem que, o vizinho tem que, o jeito de vender, o jeito de aderir à inovação, ele é diferente. Ele é mais regionalizado, o vizinho usou, gostou, ele contratou o cara do lado, aí as cooperativas funcionam muito juntas, aí uma pessoa da cooperativa leva o assunto, o outro vai experimentar. As parcerias, né, Bia? As cadeias, como você falou, são gigantes, são extensas, e essas parcerias se dão nesses formatos aí que você falou, exatamente. É uma coisa mais, eu diria que é uma coisa mais caseira, né? Ela funciona, mas ela é mais caseira, né? E ela é mais regionalizada, e o Brasil é muito diverso, né? E falar do agro no Pará é diferente de falar do agro no Rio Grande do Sul, são mundos completamente diferentes. E, ao mesmo tempo, quantas oportunidades, né? Quando a gente ouve isso. Porque você tem um mundo para desbravar, né? E para trazer soluções. E quantas empresas estão surgindo e, eventualmente, entendendo este novo caminho, né? Como me aproximar, como que eu posso gerar essa relação de confiança com empresas desse segmento. Eu acho que pode muito, né, ter um crescimento em conjunto. Tem muitas oportunidades aí acontecendo. E saem do eixo, né, aqui da região sudeste, sul-sudeste, né? Eu acho que esse mundo de oportunidades, ele precisa ser aberto também, principalmente para o jovem, né? Eu tenho, sempre que possível, falado sobre isso. Gente, tem um mundo aí fora, né? Porque falar... Na verdade, assim, o que eu penso também sobre isso é que eu acho que há muita desinformação, sabe? Quando o pessoal do agro, lá do campo, fala das pessoas da cidade, eles falam com uma lente, na minha visão, distorcida. Quando as pessoas da cidade falam das pessoas do campo, elas falam com uma lente distorcida. Eu falo que eu tenho o privilégio de ter esses dois olhares, né? E eu também falo muito isso... Essas duas visões, obrigada, alguém colocou aqui, engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli. Gente, a idade, o nome fugiu a cabeça, obrigado por colocarem aí. E eu falo também, vocês vão rir um pouco, mas quando eu vou fazer projetos fora, eu preciso fazer um trabalho interno de check-in, check-out. Porque quando eu saio daqui, e eu já fiz muita coisa que não ficou legal, porque eu saía com a cabeça daqui, chegava lá e falava, opa, o que está acontecendo aqui? Então, eu brinco, eu tenho uma amiga muito querida que falou para mim assim, você vai trabalhar no outro Brasil, né? Eu falo, então peraí que eu tenho que fazer check-in, check-out. Então, eu chego lá, fico uma manhã inteira, ou chego à noite anterior, ou mesmo na minha própria cidade, porque são visões de Brasil bastante distintos. Às vezes equivocados, não totalmente, mas parte equivocada. É uma pena, a gente tem que ajudar nisso. Tem que conectar, né? Legal. A gente tem que conectar. Eu enxergo assim também, como assim, um mar de oportunidades, muitas oportunidades, né? De criar essas conexões, mas sem mudar a essência. Eu gosto muito quando você fala da questão da essência, do valor, do propósito. Porque se você mudar isso, então já não é mais a mesma coisa, perde, né? Então, acho que reconhecer isso e, ao mesmo tempo, conectar, né? Trazer para perto, acho que é uma evolução bacana. É inovar mantendo a tradição, né, Valéria? Como é que eu inovo mantendo a tradição? É olhar para o futuro sem perder de vista o presente. São essas dualidades, assim, que eu acho que a gente tem que trabalhar. Sem perder a essência, né? Sem perder que nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui, né? Então, porque eu sempre questiono a questão da transformação, da palavra transformação, porque para mim a essência da palavra transformar significa fazer uma outra coisa, né? Girar para um outro lado. Para mim é evolução. Para mim é sempre um caminho de evolução, não é transformação. Reconhecer a essência, mas agregar a partir dessa essência, né? As experiências, novos olhares,
a inovação dentro daquilo que é possível, isso já faz muita diferença. É verdade. Gosto. É verdade. Muito bom. Então, mas em relação às startups ainda, né, a gente percebe, né, nesse mercado, né, que as pessoas que estão entrando nesse mercado ainda não estão totalmente preparadas, né, principalmente para se fazer um processo de governança, né, bem estruturado, né? Acho que a principal preocupação é o resultado. Assim, a gente acaba percebendo, né, quando a gente conversa, e eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito de investimento, e percebo exatamente um gap, né, de preparação na questão de governança, né? Como é que você vê isso? Existe alguma forma, alguma recomendação para essas pessoas que estão entrando nesse mercado, independente de ser agro ou startups de outros mercados? Pergunta, né, Roberto? Eu não tenho essa receita toda, não. Assim, eu acho que cada caso é cada caso. Eu acho que eu vou incrementar a nossa conversa, tá bem? Aí eu vou pedir para você me ajudar a responder ela no seguinte sentido. A startup, ela traz um outro jeito de funcionar. A startup, ela tem uma velocidade de ação aqui, gente, recusei. Ela tem uma velocidade de funcionamento que é diferente dessas grandes organizações que a gente viveu. Então, de novo, né? Eu até recebi um cliente recentemente que está numa grande startup de tecnologia e que cresce muito rápido. Então, o que eu vejo também são executivos crescendo uma rapidez, uma velocidade, que na hora que senta na cadeira, sente aquele calor que a gente já sentiu algumas vezes na nossa carreira, de falar, opa, será que essa cadeira é um pouco maior do que eu aguento, né? Então, eu acho que a governança, ela vem também a reboque da preparação do indivíduo, né? E, de novo, a minha preocupação usa o sapato do tamanho do seu pé. Porque quando você usa o sapato menor, ele machuca. Quando você usa o sapato maior, ele machuca. Então, qual é a governança para o tamanho do seu pé? E a outra coisa que eu acho que eu poderia dizer, que foi um grande aprendizado que eu tive, qual é a governança possível? Porque a governança do livro não necessariamente se encaixa para a sua realidade, não necessariamente funciona. E a gente que tem essa orientação para resultado, lembra? A gente tem essa orientação para resultado. Tem que funcionar, gente. Porque para fazer, a gente não quer fazer. A gente quer fazer para funcionar, para gerar valor, para dar certo. Então, a orientação que eu daria para startup ou não startup, para empresa familiar ou não empresa familiar, tem que começar do começo e tem que ser uma governança possível. Seja a governança familiar, seja a governança corporativa, tá bom? Não inventa, como diz na minha terra, não inventa muita moda, não, de ficar copiando o que o vizinho está fazendo, se isso é um sapato que nem entra na metade do seu pé, né? Respondi? Legal. Ô, Bia, e a questão da mentoria, né? A gente também vê essas pessoas que estão nessas startups assim, buscando mentoria. Claro que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para escutar tanta gente, mas não sei se você vai concordar, mas assim, ter a mentoria correta é importante, né? Para determinados temas que eu talvez não domine tanto, e ao invés de contratar uma consultoria, conversar sobre aquele tema, conhecer mais, ajudar a formar esse cenário aí que é com tantas variáveis, com tanta complexidade como a gente vem falando. O que você tem visto nessa questão aí da mentoria? Eu acho que a gente abre um espaço que eu, por exemplo, gostaria de ter tido de conversa. Um espaço seguro, um espaço de alguém que você pode dizer, olha, estou morrendo de medo de ir lá para essa reunião, porque eu não sei o que eu vou falar. E me conta o que você já fez, ou me conta o que você já usou, ou pensa junto aqui comigo. Então, eu acho que a mentoria, ela vem
eu vou usar a palavra da Valéria, como uma evolução do coaching, né? Uma evolução desse coaching que ficou infelizmente banalizado aí no mercado. É uma pena, porque tem muita gente séria fazendo um bom trabalho. Sim. Verdade. Né? Não é? Mas virou. Eu tenho uma amiga que brinca, que fala que faz a formação de coaching e faz o curso para fazer sobrancelha. É no mesmo lugar, você vai lá e sai com o certificado, e isso é uma coisa crítica, né? Você pode fazer os dois juntos, pode inclusive. fazer os dois juntos. Coaching de sobrancelha, né? E aí, Roberto, vamos nessa aí? Não, a gente está rindo, mas a gente devia chorar, né? Porque a gente que investiu anos, nós que profissionais sérios e etc e tal. Então, o mentor, ele é ali um outro, vou chamar assim, ele ali é um outro experiente, com os cabelinhos brancos, que senta e vive um espaço de troca, né? Óbvio que tem um resultado esperado? Tem, mas ele pode, a Thaís está falando aqui, está aparecendo no meu, ele pode sim desempenhar diversos papéis, é isso aí, Tatá. Né? Ele está ali na relação com o outro e que pode contribuir para o desenvolvimento deste mentorado, mas o mentor, por experiência própria, tem hora que você fala, gente, eu saí dessa conversa, mas eu que aprendi mais do que a pessoa que estava ali na conversa, né? E vai buscar aí a prateleira, olha, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, etc. Porém, a gente vê que tem contextos atuais que não estão na prateleira, né? Como é que tá a história do home office, né? Como é que tá essa... Eu fico curiosíssima para ver como é que esse pessoal está se virando para lidar com essa questão, né, de gestão das pessoas num contexto como esse. Então, eu acho que mentoria devia ser uma prática, assim, bastante utilizada, com seriedade, mas com gente séria, né? Não o pessoal da sobrancelha. Cuidado, gente. Não, cada um fazendo bem a atividade, também fazer sobrancelha é maravilhoso aqui. Não, né? Claro, problema nenhum, todo mundo faz, né? Não, pelo amor de Deus, gente, a sobrancelha é quem faz a sobrancelha. É importantíssima. Mas ela não é coach de desenvolvimento humano, né? Ela é uma excelente pessoa que faz sobrancelha. Sem dúvida, cada um buscando o seu caminho, né? E eu acho que isso é muito bacana. E aproveitando, né, falando em caminhos, o nosso propósito, né, a gente se dirige bastante ao profissional de RH, principalmente aquele que está naquele momento de carreira ainda em ascensão, muitas vezes até entendendo o que é RH e tendo interesse no sentido de fazer uma carreira em RH. Então, eu não quero deixar de fazer uma pergunta para você. Para mim, você sabe, eu sou super fã, adoro você, acho que você tem feito uma carreira maravilhosa. E você lá atrás, você fez uma escolha, você fez várias escolhas que na época não eram óbvias, né? E que quem olhava de fora podia falar, nossa, mas você vai deixar a segurança de uma organização para buscar um caminho que não é tão pavimentado, ele tem mais inseguranças. E eu acho que você traz uma experiência de todo o leque de oportunidades que um profissional que ingressa numa área de RH tem ao longo da vida. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua experiência e as suas escolhas, Bia. Primeiro, obrigada pelo elogio vindo de você, tem um gostinho assim bem gostoso. Eu não sei se todo mundo sabe, Valéria foi minha gestora por um período, né? Fica aqui registrado ao vivo. Mas a gente tem a mesma idade, tá? Não quero que isso pareça. Eu não tinha pensado nisso, não tinha nem comentado. Gente, ela é mais nova que eu. Nós temos a mesma idade. E ela foi gestora, eu também estou brincando, ela foi minha gestora por um período curto e tal. Olha, eu fiz mesmo uma série de escolhas, eu acho que algumas, que bom que a juventude dá esse espírito de aventura, sabe? Que você vai indo e vai fazendo, porque talvez eu não tivesse feito, né, algumas coisas mais para frente, mas eu acho que eu tive aí esse desejo, esse impulso, né? E a minha história é uma história
de alguém que aos 13 anos falou que queria fazer psicologia, né? Gente, eu quero fazer psicologia, eu tinha 13 anos. Só que eu tô lá no interior do Brasil e etc. E psicologia não tinha espaço, né? No mundo agro, no mundo rural e tal. Aí eu fiquei perdida, não sabia o que eu queria, nem eu me lembrei. Fui me lembrar dessa história muito tempo depois. E aí fui fazer administração, porque era aquilo que mais se aproximava aí dessa história e tal. Bom, como vocês sabem, eu entrei em programa de trainee de banco e aí fui apresentada para o mundo dos negócios e tal. E ainda quando trabalhava nesse banco, fui fazer um projeto com uma E área de estava RH. arrasando, detalhe, arrasava, ou seja, tinha um super talento e tinha uma carreira promissora, muito promissora, né? Com certeza. E aí, assim, fui convidada para ir para RH. Aí foi o primeiro viradinha de chave. E foi aí que eu fiz todo o meu caminho, né? E por que eu deixei as grandes organizações? Porque eu queria trabalhar com desenvolvimento humano. O meu sonho, a minha vocação, quando eu falo, eu fico emocionada até hoje, porque isso ainda me toca, assim, eu acho que para sempre. Eu estou numa formação de terapeuta de família e casal, no meio de um congresso online que está acontecendo. Então, eu fiz toda uma trajetória de carreira que me fez passar por RH, passar por executiva. Eu acho que executiva não é a minha melhor contribuição para o mundo. É gestão, operação, não é a minha melhor contribuição. E eu queria trabalhar com gente, com a mente humana, com as pessoas, no 1 a 1, nos pequenos grupos. E aí as famílias apareceram na minha vida numa integração entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, há uns 10 anos atrás, e essa coisa aflorou, né? Então, Val, assim, eu acho que a juventude me ajudou, né? E os meus instintos, a minha intuição, ela também me guiou. Agora, tive momentos de falar, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu tava lá, que saudade do meu bônus, que saudade do meu salário, que saudade de me mandarem fazer o curso. Eu tenho que pagar meu curso hoje. Antes não, o pessoal pagava o curso para mim, eu ia felizinha, né? Para fazer. Então, eu tive muitos momentos de dúvida, né? Muitos momentos de insegurança, de pensar em dar um passo atrás e tal. Mas hoje não, hoje eu acho que eu já me consolidei. O que eu diria para as pessoas que estão ouvindo é assim, a gente constrói a carreira vivendo a carreira. A gente constrói a carreira fazendo a carreira, no viver, né? No experimentar das coisas. Então, esquece essa história que você acorda de manhã e descobre o que você quer ser na vida, porque isso não existe. Isso aí existe para 5 pessoas, para o resto não, né? É isso, minha história tá bom já. Bom, gente, infelizmente tá acabando o nosso tempo aqui. Muito rápido. Não estou acreditando. Que bom ter você aqui, Bia. Muito legal ter você aqui com a gente. Gostei muito da sua visão, do seu posicionamento. Aprendi muito com você hoje aqui. Bem legal mesmo. Muito legal e espero que nós tenhamos outras oportunidades, né? Eu espero também que a gente possa se ver. Essa última pergunta agora, estando com vocês aqui, tem um sentimento muito gostoso da minha trajetória. Obrigada pela pergunta, que eu acho que me fez assim, me reconectar com vocês lá atrás, né? Colegas admirados. E a gente continua se esbarrando por aí. De novo, obrigada pelo convite. O tema é importante, gente. O tema é muito importante e a gente tem que voltar a falar sobre isso, tá bom? Beijo para vocês. Vamos falar muito. Tá bom? Querida, Legal, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Beleza. Não perde o próximo live, sexta-feira que vem, né, Serginho? Isso. Vamos lá, hein? Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.